Meu Deus. Meu Deus. 1 Reis, capítulo 21, antes de você tomar o seu assento, eu vou ler com você 1 Reis, capítulo 21. Se você tiver atrás da sua Bíblia, que eu espero que sim, você pode abrir agora. 1 Reis, capítulo 21, versículo 3. E se você não trouxe, a gente vai colocar na tela aqui para facilitar. Quem encontrou diz amém. Todo mundo, né, Vaso? Está aqui na tela, aleluia. 1 Reis 21, 3 diz assim: Nabote contudo respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Nós vamos ficar só aqui, pode voltar. O Senhor me livre de dar a ti uma coisa que foi Deus que me deu. O Senhor me livre de negociar uma coisa que foi o Senhor que me deu. Você já está entendendo, né, meu irmão? Deus me livre, porque não é meu. O que Deus me deu, Ele me deu para administrar, é dele. Eu vou orar, senão eu vou começar a pregar com você de pé. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai amado, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer porque eu sei que o primeiro a chegar aqui foi o Teu Espírito Santo. Eu sei que você já estava aqui, preparando tudo para que hoje nós pudéssemos receber, Pai, uma porção sobrenatural. Cuida de nós essa noite, fala conosco, que não seja aqui só Lucas falando, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo através da minha boca. Repreende, Deus, toda a incredulidade, todo espírito maligno, tudo aquilo que possa interferir nos ouvidos dos Teus filhos, e fala conosco essa noite, Pai. Não se cala, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Papai, nos ajuda a discernir e a entender o que o Senhor quer transmitir essa noite de quarta-feira, em nome de Jesus. E você diz amém. Pode tomar o seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria saber quem está visitando a gente hoje. Você pode levantar a mão só para a gente te conhecer? Quem está visitando a gente hoje? Levanta a mão. Quanta gente abençoada, glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Já queremos conhecer você. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Muito feliz de receber você aqui. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Essa é uma igreja que quando você entra, para você sair, pensa num povo abençoado. Então eu gostaria que você dissesse para quem está do seu lado, diga para ele, essa é a sua casa. Fique à vontade. Glória, meu irmão. Pastor não perde a oportunidade, não. Glória a Deus. Essa é a sua casa. E hoje tinha uma porção diferente aqui sobre esse lugar. E louvor, meu Deus do céu, que coisa sobrenatural. Gente, esse louvor é uma bênção, sim ou não? Meu Deus do céu, que louvor maravilhoso. Jesus, só gente linda. Renan, que o Senhor continue te usando poderosamente. Gabriel na batera, aqui só tem fera, aleluia. Michele, Caio, né? Todas as meninas, que louvor maravilhoso. E quando a gente tem um dom assim, Michele, quando a gente tem um dom assim, Mica, Renan, o Senhor nos traz essa responsabilidade a respeito do nosso dom, porque vocês perceberam como flui quando nós tratamos isso com responsabilidade, com amor, quando toda a igreja está nesse espírito. Então que esse mesmo espírito permaneça aqui, porque eu tenho certeza que é só o começo. Essa noite, meu irmão, você se prepara que você vai sair daqui carregado da presença. Meu Deus do céu. Isso depende também do nosso coração estar disponível e disposto a receber. Então já abre o seu coração para receber aquilo que Deus quer falar com você essa noite. Amém? Eu estava hoje pela manhã meditando na palavra que eu vou ministrar agora e eu fiquei de cedinho da manhã até quase meio-dia chorando. Misericórdia. Eu chorava. Gente, tem alguém que chora muito quando tá lendo a palavra. Meu Deus, John, é difícil, meu Deus. Gente, é o seguinte, às vezes eu vou pra academia e eu coloco o fone, é o pior momento. Porque eu coloco o fone de ouvido e vou ouvindo uma pregação. Do nada eu tô fazendo lá o irmão treina comigo também, aleluia. O André sabe como é que é. Aí eu vou, de repente eu tô aqui puxando uma barra, meu... Oh, Jesus. Oh, Pai amado. Aí eu tenho que me esconder, porque o pessoal fala, cara, é maluco, o que tá acontecendo? Alguém morreu, né? Já teve gente que chegou e falou, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa. Aí como é que explicar o Espírito Santo? Aleluia. Porque assim, quantas vezes também a gente sempre conversa sobre isso, no voo também é outro lugar, meu irmão. Se eu entrar no avião e colocar o fone de ouvido, esqueça tudo.
Rapaz, eu tenho que fazer assim, colocar aí o óculos escuro nessa hora é maravilhoso. Você coloca o óculos escuro, ninguém vê, você está chorando. E hoje eu fiquei igual uma criança meditando nessa palavra. Eu choro alto, né, amor? É forte. A Tainara fica, se controla, por favor. Eu sei que o Espírito Santo está forte, mas tem como dar uma... Só no nível da voz, aleluia. Mas eu sempre me quebranto muito, porque para mim Jesus é irresistível. Meu irmão, é ouvir a voz dele e meu coração começa a estremecer. É ouvir a voz dele, é ouvir falar no nome Jesus. E eu começo a lembrar de quem ele é, da potência que ele é. E é impossível, meu irmão, você não sentir algo diferente quando você ouve sobre ele. E hoje pela manhã, eu meditando nessa história desse homem, aqui é só uma ilustração, o Senhor começou a falar comigo de uma forma tão sobrenatural, porque Nabote sofreu muito. Ele passou por algo que muitos de nós passamos, e hoje eu queria levar você para esse lugar, porque Nabote tinha uma vinha. Como que é o nome do homem, gente, que eu vou contar hoje? Qual que é o nome? Só para você guardar, porque a gente precisa aprender da palavra, né? Se você vier para a igreja e eu só falar para você, recebe o carro, recebe, e você sair com isso, não aprendeu nada, tem que sair aprendendo da palavra. É verdade. Cadê o seu Vicente para falar? É verdade. Eu quero levar você para a história de Nabote hoje, em um lugar chamado Jezreel. Aqui você não precisa aprender o nome, não. Nabote tem uma vinha que ele recebeu de herança da sua família. E aquela vinha para ele era muito preciosa, e não só por causa do que tinha na vinha de plantação, não só por causa das uvas, não só por causa da riqueza material, mas por causa de tudo que envolvia aquela vinha. Ele viu os avós trabalharem, os pais trabalharem de repente, então tinha suor da família naquele lugar. E tem coisas que pra gente tem um valor emocional. Não é só o valor ali de você vender alguma coisa, mas é do quanto aquilo significa para você. Você venderia o seu filho? Depende, né, do dia. Aleluia. Tá à venda R$50, pode levar. Apenas algumas horas. Tem coisa que a gente não vende, meu irmão. Pergunta para alguém, cara, você vende seu braço? Esses dias o Márcio fez uma palestra que eu achei sensacional. Eu estava com ele numa palestra e ele falou, qual que é o preço da sua mão? Lembra, Márcio? Falando, quanto custa a sua mão? Se alguém falasse agora, eu te dou 1 milhão para você me dar a sua mão, você venderia? Vigia, meu irmão. Qual o teu problema? Você venderia? Tem coisa que tem um valor pra gente, e coisas emocionais também. Por exemplo, meu pai faleceu e deixou pra mim um relógio X, ou uma coisa X que me lembra muito essa pessoa. Geralmente é algo que a gente não vende, a gente não abre mão. E Nabote tinha uma vinha que carregava toda essa história, e ele estava lá trabalhando em um dia normal, ganhando o seu dinheiro, trabalhando, vivendo a sua vida normalmente, até que chega um rei, que é Acabe. Qual que é o nome do rei? Eu estou fazendo você aprender a história. Tem lá um rei que chega, que chama Acabe, que é o rei mais poderoso de Israel. Acabe chega para conversar com Nabote, e a conversa de Acabe é uma conversa que a gente vê que talvez hoje valeria a pena se a gente for olhar do ponto de vista de negócio. Acabe chega para Nabote, olha para ele e fala, vamos negociar essa terra? Porque eu quero muito a sua terra para plantar. A sua terra faz sentido para mim, e eu vou fazer uma negociação com você. Você me dá a sua terra, e eu vou dar uma terra para você melhor do que a que você tem, mas em outro lugar, porque essa terra fica do meu lado, e eu gostaria de uma terra do meu lado para plantar. Ou eu te dou dinheiro, você escolhe o que você quer. Ou eu te dou uma terra melhor, ou eu te dou dinheiro. Gente, qualquer um nesse negócio pega. Por quê? Porque faz sentido. Cara, eu vou pegar uma terra melhor, ou vou pegar dinheiro, e o rei está me pedindo. Imagina um rei chegar para você, numa época de monarquia, numa época onde tem rei, falar, cara, eu quero essa terra e vou te dar outra. Você já fica com medo, e você já fala, de jeito, cara, eu quero com certeza, de qualquer maneira, se você quiser me dar, se você quiser fazer, cara, eu estou honrando ao rei, eu vou vender. Se fosse qualquer economista, alguém que tem experiência, ele falaria, cara, pode vender porque é um bom negócio, ele vai te pagar mais, ou vai te dar uma terra melhor. Tem gente aqui que vende casa, por exemplo, em Alphaville, que faz isso, compra a casa, e aí vende a casa por um preço mais alto, e depois compra uma outra casa e vai sobrevivendo disso. Então ele poderia fazer do ponto de vista de negócio, mas nós acabamos de ler um versículo que é a resposta de Nabote para Acabe. Ele fala para Acabe o seguinte, Deus me livre. Lá no Maranhão a gente fala muito, Deus me livre. Deus. Fala, Deus me livre disso. Eu não quero nem saber. A primeira resposta dele para um rei é, Deus me livre. Imagina, ele nem fala assim, olha, não, obrigado, eu não tenho interesse. Ele poderia ser educado, ser gentil. Ele não fala, não, eu vou pensar melhor, eu preciso refletir sobre essa ideia. Ele já olha para ele e já fala, de jeito nenhum, Deus me livre de vender a minha terra. Gente, tem gente que já poderia ir embora agora,
entendendo essa palavra. Tem gente que sabe exatamente o que carrega. E por ele saber exatamente o que carrega, ele não precisa explicar muito. Porque quanto mais ele explica, mais ele mostra que aquilo não tem valor para ele. Quanto mais ele tenta negociar, mais ele mostra que ele não entende o peso daquilo que ele carrega. Alguém que entende o peso do que carrega já tem a resposta na ponta da língua. Ele não precisa virar para você e dizer, espera aí que eu vou orar. Ele já sabe que Deus disse não é não e acabou. Tem gente que não abre mão daquilo que Deus entregou. Tem gente que entende que essa igreja é uma igreja diferente, que vai morar no céu e ela precisa carregar a santidade e os princípios de Cristo. Tem gente que entende e fala de jeito, não meu irmão, você pode vir direito, glória a Deus, Deus está aqui. A gente entende o valor do que a gente tem. Preste atenção, ele fala o seguinte, Deus me livre de dar herança que veio dos meus pais. Deus me livre de passar essa terra. Aí a gente vai entender por que ele fala isso. Lá na lei de Israel, que está em Levítico capítulo 25, tinha uma lei muito clara sobre as famílias. E aqui eu gostaria que você guardasse isso. Porque isso aqui é sobre você hoje. Que lei era essa, pastor? Gente, essa é uma igreja linda, não existe. Tinha um princípio teológico que dizia assim, essa terra pertence a Deus. E ele entrega essa terra para essa família administrar essa terra. Então essa família não vende essa terra. Essa família passa de geração em geração, porque nunca foi dela, sempre foi de Deus. E Deus só entrega para eles administrarem. Portanto, como eu posso vender algo que não é meu? Aí, Bruna, a pergunta que Deus nos faz essa noite de quarta-feira é: como você pode negociar uma coisa que não é tua? Esse dom nunca foi teu. Esse casamento nunca foi teu. Essa empresa nunca foi tua. E se não é seu, você não tem o direito de negociar sem perguntar ao dono. Você não tem o direito de passar para frente algo que o Senhor só te deu para administrar. Uma coisa que eu aprendi sobre essa igreja, sobre esse lugar, sobre o nosso ministério, sobre os nossos dons e sobre tudo que Deus nos entrega. Eu preciso entender que em tudo o meu propósito é glorificar o Senhor. Então quando alguém me pergunta assim, pastor, que tal a gente fazer isso? Eu não posso me fazer de sonso para eu tirar algum proveito. Eu já sei o que é certo, o que é errado. Eu já sei exatamente a porção que Cristo me entregou. Então a minha resposta precisa ser: Deus me livre. Aí tem um monte de gente negociando. Não, mas vamos conversar primeiro, vamos entender. Por quê? Porque eu acho que isso tem um fim bom. Então eu posso usar um meio sujo e um meio ruim para chegar em um fim bom. Só que o meio ruim vai tirar tudo que o Senhor queria te dar, porque o prazer do Senhor é caminhar com você. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O prazer de Jesus é caminhar e ter relacionamento com você. O desejo de Jesus é que você chegue ao final tendo um relacionamento com Ele. E tem gente negociando o relacionamento, a caminhada para poder chegar no fim que gostaria. E hoje Jesus está falando para você: não vale a pena. Você pode me ajudar, por favor? Chacoalha essa pessoa e fala: não ceda agora. Fala: não venda agora. Então Nabote, ele não era obstinado, ele não era alguém ruim. Ele era alguém que tinha convicção da teologia, que tinha convicção da lei de quem ele queria seguir. Então podia vir o rei, a autoridade maior, quem fosse. Ele dizia na cara: Deus me livre. Eu não temo a você, eu temo ao Senhor. Eu não tenho preocupação, sabe por quê? Porque, óbvio, gente, eu penso, se o rei chega para mim e fala: eu quero tua terra, eu sei que ele pode me matar e me tirar da terra. Ele não precisa nem comprar. Ele é dono de tudo.
Mas o cara confia tanto em Deus, Tatá, que ele não está preocupado se o outro vai fazer algo. Ele sabe a quem ele serve. E hoje Deus te trouxe para te dar um recado. Preste atenção, meu filho. Não se preocupe, você pode dar a resposta que eu mandei, porque ninguém pode tocar em você. Ninguém pode fazer nada. Preste atenção, eu acho maravilhoso o momento em que Jesus chega para Pilatos e ele tem a ousadia de dizer: se defende, porque senão você vai para a morte. E Jesus fala: nenhum poder seria te dado se do céu o meu Pai já não tivesse entregue para você. Ou seja, você só pode fazer alguma coisa porque o meu Pai te autorizou. Você não pode fazer nada contra mim porque o meu Pai é comigo. Meu Deus do céu. Aí eu quero só passar aqui rapidinho. Eu falei um pouco de Nabote, da vinha. Quero passar rapidinho para Acabe, só para você entender algo poderoso. Quem era Acabe? Acabe não era um monstro. Quando você vai olhar para a história, Acabe não é aquele homem, um monstro, um cara que... Só que ele era alguém que assim, eu quero isso, eu vou ter isso. E hoje eu chorei muito, porque Deus falava: cuidado, porque em algum momento você também pode ser Acabe. Porque hoje nós vivemos num tempo onde eu preciso poder. Todos os cursos, todas as pessoas que você faz dizem: você pode, se você quiser. Trabalhe mais um pouco, faça mais um pouco, busque mais um pouco. E você pode, mas a questão não é se eu posso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Acabe chega e pede para Nabote a vinha dele. Nabote diz: Deus me livre. Sabe o que Acabe faz? O que muitos de nós fazemos quando algo não sai do jeito que a gente quer. Ele volta para casa. A Bíblia diz que ele vira o rosto contra a parede e ele fica sem comer, como uma criança que diz: não consegui o que eu queria, então eu vou ficar de birra. Você conhece alguém birrento? Não olha. Que isso? Não olha para tua mulher, para o teu marido agora. Pelo amor de Deus. Eu não vou olhar para o Cadu agora, em nome de Jesus. Não olharei. Te amo, lindo. Só para te expor, porque teu amigo veio hoje. Aleluia. Tem gente que é o seguinte: não conseguiu o que eu queria, eu faço voto de silêncio. Se você não agiu do jeito que eu queria, eu te humilho. Se você não agiu do jeito que eu esperava, eu fico de birra. Se a coisa não aconteceu da maneira que eu quero, no tempo que eu quero, se eu não ganhei o que eu queria, se o plano não saiu da maneira que eu gostaria, eu chego em casa e eu viro a cara e eu fico mal, mesmo Deus já tendo feito coisas sobrenaturais por mim. Isso também é ser Acabe. Deus já te trouxe até aqui, já moveu coisas sobrenaturais na sua vida, já te deu presentes estrondosos, mas porque você ainda não está no lugar que você quer, você vira a cara para a parede e fica chateado. Isso também é ser Acabe. Eu preciso poder, porque eu não cheguei nesse lugar ainda, porque eu não toquei nisso ainda, porque eu não tive isso ainda, porque que eu não cheguei lá. Para, Acabe, nem tudo é para você, porque não é tempo. O Senhor não quer que o como errado te leve à finalidade que parece boa. Ele não quer que o meio justifique um final se esse meio for ruim. Meu Deus. Eu não sei se eu estou feliz ou preocupado com vocês. Vocês estão assim. Preste atenção. O que Acabe faz não era sobre a vinha. Era sobre um coração que não conseguia aceitar limite. Acabe tinha o maior palácio de Israel. Acabe era rei, ele tinha tudo aos pés dele. Ele tinha poder que podia dobrar nações, ele podia fazer qualquer coisa. Mas ele estava deitado de cara para a parede porque ele não conseguiu comprar a vinha do vizinho. Não me olha com essa cara não. Não se faça não. Sabe qual é o nome disso? A gente não gosta do nome, mas o nome disso é cobiça. E só tem uma coisa que só cresce com a abundância ao invés de diminuir. Se chama cobiça. Quanto mais você tem, mais você quer. Eita Jesus.
E nós estamos em um ambiente onde um grande principado desse lugar se chama Jezabel. Nunca está satisfeito. E sabe qual é o problema? Quanto mais poder eu tenho, mais eu fico com raiva se alguém me diz não. Eu estou acostumado a sentar no banco da frente, então se alguém me põe atrás eu fico chateado. Eu estou acostumado a todo mundo se dobrar para mim, então quando alguém vem e fala, você é normal, não vou me dobrar a você, eu fico chateado. Isso também é ser Acabe. Aí, a gente começa a aprender que Acabe aparece de formas muito diferentes que às vezes a gente não reconhece. Que formas, pastor? Frieza. Quando você usa a sua posição de liderança para, ao invés de trazer pessoas com você, de ajudar pessoas, para humilhar, para destratar, para diminuir pessoas. Acabe aparece no nosso ministério quando a gente valoriza mais a plataforma do que aquilo que Deus faz em nós. Por isso é muito triste a gente ver o que tem acontecido no Brasil e no mundo inteiro. Tantas pessoas que poderiam mudar gerações, mas se tornaram Acabes. Não conseguem ouvir não. Se alguém não faz do jeito que eu quero, eu viro a cara e vou embora. Se alguém não deu o que eu quero, ele é expulso. Não seja Acabe. E onde tem Acabe, aparece um espírito terrível chamado de Jezabel. Jezabel entra, olha para Acabe sem comer e pergunta assim, o que está acontecendo com você, Acabe? Por que você não come? Por que você está de cara virada? Por que você está triste? Aí Acabe fala, olha só, eu fui para Nabote e ele não quis me vender a vinha. Sabe o que ela fala para ele? Coma, se alegre, porque eu vou resolver isso para você. O espírito de Jezabel é aquele espírito que diz, o que é que você quer? Eu vou te entregar. Sabe quem disse para Jesus, pode olhar porque eu te dou todas as coisas? Satanás. Deus não vai dar tudo o que você quer, Ele vai dar tudo que é perfeito para o seu propósito. Deus não vai dar tudo o que você pediu, Ele vai dar tudo que não vai te matar, pelo contrário, que vai te trazer vida e vida em abundância. E Ele sabe melhor do que você aquilo que você precisa, então sim, Deus também vai te dizer não. E Ele vai te dizer não porque eu não te protege de muita coisa, mas Jezabel não. Jezabel pergunta, onde você quer chegar? Eu vou te levar. Para onde você quer ir, eu te coloco exatamente nesse lugar que você quer ir. Jezabel diz, pode comer e pode se alegrar. É o que Satanás fala para muitas pessoas. Pode comer e pode se alegrar, porque eu vou te fazer chegar exatamente onde você quer. E isso te alegra. Sabe como é que Jezabel vai acabar com isso, né? Eu vou te dar um spoiler só do final da história. Ela vai matar Nabote para tomar a vinha dele. Sabe qual é o mal de Acabe? Eu vou terminar aqui a parte de Acabe. É que ele vê tudo acontecendo e deixa. Talvez você não seja Jezabel e não esteja sujando a tua mão, mas você está vendo tudo acontecer e deixa. Eu não matei, mas deixei matarem. Eu não fiz, mas deixei fazerem. Não sou eu que estou fazendo, pastor, mas eu estou corroborando com tudo que estão fazendo, porque eu estou lá, debaixo disso. Não seja Acabe. Acabe é manipulado, Acabe aceita o espírito de Jezabel, mas Nabote é diferente. Nabote já olha e diz, Deus me livre. Eu não me misturo, eu não me envolvo, eu não vendo, eu não nego a Jesus, eu não negocio, o meu espírito é diferente. Eu me chamo Nabote, é diferente, meu irmão. Aí vamos rapidinho falar sobre esse espírito, só para você não ser enganado essa semana. O espírito de Jezabel, o espírito que arranja o que você quer, mas pelo caminho errado. Você pode me ajudar? Diga para essa pessoa, cuidado com Jezabel. Cuidado com Jezabel. Jezabel olha para Acabe e diz, o que você quer, eu vou te dar. Mas ela não pergunta para ele nem a condição de Nabote. Ela não pergunta, tá tudo certo? Por que Nabote não está vendendo? Por que ele não quis? Ela não sabe de nada da situação, ela só fala, você quer? Eu te entrego. Jezabel não quer saber. Jezabel é um espírito que só quer que você tenha.
Independente se tem gente que vai morrer pelo caminho. Independente se tem sangue que vai escorrer pelas suas mãos e você nem sabe disso. Independente de que custo vai ter aquilo. Jezabel faz o quê? Conversa com os seus criados. Arruma algumas pessoas respeitadas para dizerem que Nabote estava indo contra Deus e contra o rei. Acusam Nabote de forma injusta. Levam Nabote para fora da sua vinha e matam Nabote apedrejado. Jezabel faz tudo dentro da lei. Ela não faz nada fora da lei. Ela faz exatamente como aquela lei daquele tempo mandava. Arrume as testemunhas. Gente, sabe o que ela pediu para o povo, para os crentes? Um jejum. Você está entendendo quão séria é essa palavra? O nível de manipulação de Jezabel. Nós estamos sendo enganados dentro da própria igreja. Há um espírito de Jezabel pairando em todo lugar, tentando tirar o próprio povo do centro da... Por que o povo não perguntou, por que Nabote está? Por quê? Vamos orar ao Senhor para saber o porquê? Vamos entender o que está acontecendo nesse momento? Jezabel usa o povo, Jezabel usa o método, porque o que ela faz? Primeiro, ela identifica o desejo. Preste atenção, o que Jezabel faz primeiro? Identifica o desejo que você não está conseguindo satisfazer pelo caminho certo. Então a primeira coisa que ela faz, ela identifica, cara, o que ele quer? Ele não está conseguindo isso da maneira que Deus... Cara, não é tão fácil, Deus falou que ele ia chegar, mas não chegou ainda. Então ela identifica qual a tua necessidade. Diga ao seu coração agora, cuidado coração. E o desejo que ela identifica não é um desejo óbvio, é o desejo que você não admite publicamente. É o desejo que te faz ficar no teu quarto de cara para a parede, mas ninguém sabe. Jezabel vai exatamente nesse lugar. A inveja que a gente chama de motivação. A ambição que a gente chama de chamado. Para chegar nos meus desejos pessoais, eu digo, mas é porque é o meu chamado, mas é porque é isso. Jezabel vai nesse lugar, o que é que você quer? O controle que você chama de cuidado. Jezabel, preste atenção, ela não ataca a sua fé. Ela não fala para você sair da igreja, ela só alimenta o que você já quer. Então ela fala, eu não vou te atacar, não vou te tirar do banco da Simples, mas eu vou te alimentar de tudo que você quer. Meu Deus. O que Jezabel faz? Segundo lugar, para você entender, reconhecer Jezabel essa semana. Ela usa estrutura legítima para fim ilegítimo. 1 Reis 21:8. Tem como pôr aí só para eu poder ensinar para eles aqui na palavra, Mateus? 1 Reis 21:8. Para eu ensinar para eles o que Jezabel faz. Que é muito sério essa palavra de hoje. Olha só. O que ela fez para dar para Acabe o que ele queria? Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres que viviam na cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado em um lugar de destaque no meio do povo. Mandem 2 homens perversos sentar-se em frente dele e os façam testemunhar que ele amaldiçoou tanto Deus quanto o rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Tudo manipulado. E aqui, a última coisa do espírito de Jezabel. Essa eu queria que você tivesse muita atenção. Ela entrega exatamente o que ela prometeu. E é aí para mim onde mora o maior perigo. O que você quer? Riqueza? Está na mão. O que você quer? É a vinha do vizinho? Está na mão. É o que muitos hoje chamam de frutos. Não confunda as coisas. Ter na mão a riqueza, o bem material que você pediu não quer dizer que é um fruto. Com que custo esse fruto está na tua mão?
Meu Deus. A que custo eu recebi isso, Michele? Jezabel entrega exatamente o que ela prometeu. E o problema não é que não funciona. O problema é o que você se torna quando você recebe o que ela te entregou. Diga misericórdia. Jezabel vai criando uma narrativa que geralmente as pessoas vão dizendo assim, ó: pastor, mas isso é para uma finalidade boa. É para o nome de Jesus ser glorificado. Pastor, mas isso é para uma finalidade boa, é porque eu vou estar ajudando muitas pessoas se eu ficar muito rico do jeito errado. Jogando tigrinho, roubando os outros. A que custo? Jezabel é boa de enganar. Ela tem manipulado pessoas em todos os lugares, inclusive quem se diz cristão. Só que eu quero terminar centralizando a palavra em Nabote. Eu queria te apresentar Acabe, te apresentar Jezabel, mas vamos voltar em Nabote para finalizar a palavra hoje. Vocês são demais. Acusaram Nabote de ter blasfemado contra Deus e contra o rei, mesmo sem ele ter feito. O povo tirou Nabote da cidade, apedrejou Nabote até a morte. E Nabote morreu. Não é que Nabote ressuscitou no terceiro dia para dizer uau, porque na nossa cabeça a vitória do mundo é essa. No final, todo mundo precisa aplaudir e falar: o bonito conseguiu o que queria. Mas eu quero te trazer exatamente o que acontece muitas vezes. Nabote morreu e apedrejado. Meu irmão, esse foi o final da história dele. Não teve ressurreição depois disso. Isso muitas vezes é um tapa para os cristãos. Porque na minha cabeça, eu ter Jesus é eu viver como Acabe, eu ter tudo que eu quero. Na minha cabeça o testemunho é as pessoas verem a grandeza de Deus através da minha vida, porque eu preciso ter esse resultado e essa vitória para Deus mostrar que Ele pode. Deus não precisa mostrar que Ele pode, Ele já pode. Quem tem problema de mostrar é você, Ele não tem problema nenhum de mostrar. Ele vai mostrar a glória dele de qualquer forma. Não use Deus para a tua vontade de ser grande. Não use Deus para a tua vontade de mostrar resultado. Ele vai fazer isso de forma natural na sua vida. Nabote é apedrejado. Por quê? Porque ele se recusa a negociar o que não estava à venda. Ele foi destruído pelo próprio povo que deveria defendê-lo. Pelo próprio povo que defende o que é certo. O povo fez jejum, que é sagrado, para executar Nabote, que estava certo. O povo usou testemunha para praticar injustiça, e era o povo que deveria fazer justiça. A lei que deveria defender Nabote, matou Nabote. Nabote não morreu apesar de ser íntegro. Nabote morreu sendo íntegro. Ele morreu pela integridade dele. Ele morreu pelo não que ele deu. Eu quero finalizar só trazendo para você. Vocês estão demais de novo, gente. Eu vou finalizar. Muito bem. Gostei. Só trazendo para você umas perguntas para hoje, porque eu creio que esse é o avivamento que Deus quer trazer hoje para dentro de você. Quebrantamento. Você já foi Nabote? Me ajuda, pergunta aí, porque essa pessoa assim tá muito, não tá entendendo. Pergunta para ela, você já foi Nabote? Só para ela acordar. Você já fez em algum momento a coisa certa e foi destruído por isso? Você já disse não, e esse não custou o trabalho, a posição? Esse não custou o status que você queria, custou amizades? Você já foi honesto para um povo que te pedia para ser desonesto? Você já foi chamado alguma vez de difícil? Ih, essa é forte.
Exatamente no momento que você só estava sendo íntegro. Você já foi chamado de orgulhoso só porque você estava mantendo um limite saudável e estava falando, a partir daqui não. Você já foi chamado de radical, chato, quando você só estava obedecendo a Deus? Meu Deus. Isso é ser Nabote. Nabote não está preocupado se todas as pessoas que estão sentadas nessas cadeiras estão aplaudindo o que ele está fazendo. Ele está preocupado se Deus está se agradando daquilo que ele está fazendo. Nabote não está preocupado se todo... Ô meu irmão, como é difícil, deixa eu te falar. Sabe o que para mim é pior que aconteceu com Nabote quando eu olho para a história dele? É o silêncio depois do apedrejamento. O povo, pense numa coisa terrível, é você sentir uma injustiça na pele, você vê que todo mundo ao redor está fingindo que não viu nada. Quantas vezes eu vi isso acontecer em rodas de amigos? A pessoa que era amada por todo mundo, de repente ela fala não para algo que está errado, ela é excluída, ninguém vai falar com ela. Ela sai de uma comunidade por algo, de repente ninguém conhece ela, todo mundo finge que nem viu. A pessoa diz assim, olha, isso aqui eu não vou aceitar, não é de Deus. Daqui a pouco todo mundo fica em silêncio, parece que ela foi rejeitada e parece que ela morreu para todo mundo. Isso é ser Nabote. Mas eu preciso entender aquela palavra maravilhosa que diz que o morrer para mim é Cristo. O morrer para mim é exatamente ser como Ele. O ser rejeitado muitas vezes não significa que eu estou fazendo algo errado, pelo contrário, significa que eu valorizo aquilo que Deus entregou na minha mão. Nem sempre eu vou ser aplaudido pelos homens, mas o mais importante é que o Senhor esteja se agradando daquilo que eu estou fazendo. Ninguém foi defender Nabote, meu irmão. Pensa uma coisa dolorosa, o silêncio das pessoas que deveriam defender e não defenderam. Eu queria pedir para o meu profeta me ajudar. Diga para essa pessoa assim, mas Deus está vendo. Fala, Deus está vendo toda a pedra. Eu quero dizer para você, porque o Espírito Santo me dizia, em todo o tempo quando eu lia essa palavra, ele dizia, diga para os meus filhos, que eu vi todo o apedrejamento. Eu vi todo o não que eles disseram em meu nome. Eu vi toda vez que eles não se preocuparam mais com o homem do que com a palavra que eu dei. Porque muitos dizem, eu vou pra cá porque aqui tem status, eu vou pra cá porque aqui tem network, ou palavra que eu criei foi raiva nesse Alphaville. Eu vou pra cá porque aqui as pessoas podem fazer isso, eu vou fazer isso, quando na verdade você só chegou até aqui porque Deus te trouxe até aqui, porque se não fosse Ele você já estaria morto uma hora dessa, meu irmão. É o Senhor que move, é o Senhor que apresenta, é o Senhor que coloca, é o Senhor que remove. Aí qual é o problema? Quando a gente começa a confiar mais em homem do que nisso. Aí é por isso que está todo mundo igual. Eu fico direto pedindo pro design, pro povo, como que muda para não parecer com o povo? Porque está todo mundo igual, tá chato. Porque para ser assim eu tenho que fazer desse jeito. Para ser assim eu tenho que não sei o que, meu irmão. Tem uma essência que Deus colocou em você. E é através dessa essência que o nome dele vai ser glorificado. Eu não vendo a minha herança para ninguém. Eu não troco a minha vinha com ninguém. Eu dispenso a oferta que você faz. Porque para mim o mais precioso é aquilo que o Senhor colocou na minha mão. E se o Senhor colocou na minha mão uma vinha, se o Senhor colocou um talento, um dom, um trabalho, um casamento, uma família, eu não vou vender aquilo que Deus me deu, porque Ele é dono daquilo que eu tenho. Ele é dono dessa igreja, é dono da minha casa, é dono do meu dinheiro, é dono da minha herança. Ele é dono de tudo aquilo que eu tenho. Meu Deus. Agora não precisa você fazer não. Agora para finalizar mesmo. Falar de novo. Eu quero só te mostrar uma coisa porque é muito forte. Vocês lembram de Elias? Quem lembra da história de Elias? Aquele que brigou com os profetas de Jezabel. E Jezabel ameaçou ele, falou que ia matar ele. Vocês lembram que ele fugiu? Ficou escondido com medo de Jezabel? A Bíblia diz que enquanto Nabote estava sendo apedrejado, Deus estava indo até Elias. O mesmo homem que estava cansado,
com medo de Jezabel. O mesmo homem, Mone, que fica às vezes como a gente fica, cansado, falando para Deus: Deus, eu não aguento. Eu vou me esconder agora porque a pressão foi muito grande. Foi o mesmo homem que Deus foi lá onde ele estava, alimentou ele, deu força para ele e disse: se levanta. Porque eles estão praticando nesse momento injustiça contra Acabe, e eu vou usar o mesmo homem que fugiu para ir lá avisar do que eu vou fazer com aquele povo. O homem que fugiu com medo de Jezabel foi o mesmo homem que voltou para dar a sentença de Jezabel. Nosso Deus é um Deus que não falha nunca, meu irmão. Deus falou: vai lá agora e conversa com Acabe. Você vai dizer o seguinte. Então Elias vai lá até Acabe, chega em Acabe. Acabe está lá na vinha se achando que estava tudo certo, que ele tinha pegado o que era do outro e que Deus não tinha visto. Quando Elias chega, ele faz uma pergunta para Acabe que me quebra. Ele fala assim: o que você está fazendo aqui, Acabe? Ele já sabia o que estava acontecendo. Ele perguntou para que Acabe mesmo entendesse. Aí ele fala o seguinte: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, vai ser o mesmo lugar que os cães vão lamber o teu sangue. Vou te contar um mistério aqui, meu irmão. Deus não deixa passar. Os olhos do Senhor estão sobre toda parte. Me pegou pensar em Nabote. Eu até pedi para Iá fazer uma... como é que seria ele? Aí eu fiquei olhando para ele e fiquei chorando. Que eu falei assim: ele nem viu que enquanto ele estava sendo apedrejado, Deus estava defendendo ele. Às vezes a gente não está vendo e a gente nem sabe o nível do que Deus está trabalhando. Aquilo que Deus está fazendo. Elias chega e dá uma ordem para Acabe. Aquilo foi o grande final. A mesma coisa para Jezabel. Jezabel vai ser comida, tá? Vai ser jogada pela janela. O corpo dela já era. Ninguém foge da colheita. E eu quero hoje te falar uma coisa com todo o meu coração. Realinha a tua vida hoje. Não vem pra cima de mim dar uma de crentão, porque eu sou o crentão quentão. Realinha teu coração, Acabe. Para de ter desejo que não veio nada de Deus e você coloca como se fosse. Realinha teu coração quando você também é Jezabel. Porque quantas vezes a gente quer dizer aos outros: você pode ter tudo que você quer. Quantas vezes a gente manipula situações. Quantas vezes a gente faz silêncio, ou humilha, ou faz algo contra as pessoas. E para os que são Nabote, fica firme. Continue posicionado. Não venda aquilo que Deus te deu. Diga: eu só vou pisar onde Deus mandar, eu só vou fazer o que Deus quiser. Eu não preciso de pessoas, eu não preciso que ninguém abra a porta, porque Deus abre a porta. Eu não preciso vender nada para ninguém, porque o Senhor vai me colocar onde Ele quiser, na hora que Ele quiser. Porque essa insistência em ser fiel ao que Deus colocou na tua mão, que vai fazer exatamente aquilo que Deus prometeu para você se cumprir. Não vai ser uma pessoa, porque o Deus que promete a obra, Ele começa a obra e termina a obra. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra não passa a obra para outro empreiteiro. Pelo contrário, Ele termina a obra que Ele começou. O Deus, Ele não é aquele Deus igual um monte de gente aqui não, meu irmão. Você contrata para uma obra, Ele não dá conta de chamar outra pessoa. O nosso Deus começa e vai até o final. Ele não passa para ninguém, Ele não pede ajuda para ninguém. Ele começa e termina. Então uma coisa que você pode fazer: confia. Aí hoje na minha casa, aí que eu comecei a chorar mesmo, quando Jesus me trouxe uma revelação. E eu, filho, sou o teu Nabote. Aí eu não aguentei.
Eu vim para os meus. Eu não negociei o meu pai, eu não negociei a tua vida. Me acusaram injustamente, me levaram para o sinédrio. Os meus me traíram. Eu fui na cruz e fui até o final. Só que ao contrário de Nabote, eu ressuscitei. Para que você não ficasse como ele sem saber o que acontece depois. Porque agora você sabe. Agora você sabe que quando você não negocia, sempre há vida depois. Agora você sabe que quando você não negocia, você tem a vitória em mim. Agora você sabe que quando você não negocia, você tem um Jesus que levou sobre ele todas as tuas dores e é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo do que você pensou ou pediu. Gostaria que você ficasse de pé por um momento. Meu Deus. Lá em João, os líderes religiosos dizem o seguinte. João 11:48. Se nós deixarmos esse Jesus assim, todos vão crer nele. Foi a mesma lógica de Acabe. Então ele falou, é melhor a gente juntar Judas, Caifás, para acabar com esse homem antes que ele acabe com a gente. Acusaram Jesus de blasfêmia, tiraram ele da cidade. Muito parecido. E ele foi até o final. A gente tem Jesus de exemplo, a gente tem Nabote de exemplo. A gente tem como não ser Jezabel, Acabe. E todo dia a gente tem a oportunidade de escolher. Jesus está te chamando hoje para recalcular a rota. Ele quer você quebrantado de novo. Ele quer que você olhe para Ele acima de tudo. O tema dessa palavra, quando o Senhor me deu, Ele falou, não ceda. Porque o que o inimigo mais vai fazer nessa estação é tentar negociar com você. Ô meu irmão. E ele é bom de negociar. Ele vai fazer de tudo, Tata, até dizer que você vai morrer se você não fizer. Ele vai tentar fazer com que você sangre até a última gota para ver se você renuncia. Jesus já está te avisando hoje. Não ceda. Não aceite. Ele quer roubar de você a sua herança. Tem um louvor que eu gosto muito. Michele, você sabe aquele? Vê se você adivinha. Não pode adivinhar, vigia. Aquele que diz assim, ó. Quando as portas todas já estão fechadas